Livro Ensina-nos a Orar. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 5. Fale ao Monte. Parte 1. Exercendo nossa autoridade em Cristo, a oração é tema maravilhoso e rico na palavra, onde todos nós somos convidados a entrar nessa jornada. É uma jornada especial, principalmente quando observamos o que Jesus ensinou aos seus discípulos e, por sua vez, a nós. Olhando para o exemplo de Jesus e como praticava a oração, percebemos que ele era um homem que tinha uma vida de oração. Quero que você guarde isso bem. O Senhor Jesus, sendo Deus, não considerou sua condição como algo a ser agarrado. Ao contrário, esvaziou-se de si mesmo, como diz a palavra, e veio viver na terra como um homem. Filipenses 2:6-8. Mesmo sendo Deus, foi como homem cheio do Espírito Santo que ele realizou suas obras, o que é claramente evidenciado nas Escrituras. Jesus, na condição de homem, era conhecido por se retirar para lugares desertos, onde orava, se comunicava com o Pai, e seus discípulos, ao observarem sua vida de oração, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. No capítulo anterior vimos sobre orações específicas. É importante orarmos especificamente, porque orações específicas terão respostas específicas. Às vezes você não sabe nem se Deus está respondendo suas orações, porque você também não sabe especificamente o que tem colocado diante do nosso Pai Celestial. Assim, é importante ser específico nas suas petições. Uma nova forma de oração. Neste capítulo darei um passo a mais nessa nossa meditação e quero falar sobre um aspecto da prática da oração muito importante. Fale ao monte. Essa expressão é tirada do que Jesus disse para os discípulos depois de ter amaldiçoado a figueira. Eles viram que a figueira secou até as raízes. Então o Senhor disse assim: Porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Em certos momentos, nos deparamos com desafios complexos e nessas horas buscamos auxílio divino. Entretanto, Deus espera que utilizemos a autoridade que Ele nos concedeu, pois Ele nos outorgou autoridade para falarmos diretamente ao problema, para ordenarmos que aquela situação cesse. Isso implica em uma oração de autoridade. No capítulo anterior, discutimos sobre suplicar a Deus, sobre rogar por sua intervenção. Contudo, gostaria de explorar uma nova faceta da oração, confrontar nossos problemas diretamente, empregando fé e autoridade em nome do Senhor Jesus. Essa adversidade precisa ser superada. Obviamente, isso não se aplica a todas as circunstâncias, mas, em algumas situações específicas, as Escrituras nos orientam a orar dessa maneira. Leia com atenção os versículos abaixo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: Nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto. Marcos 11:12-14. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: Tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Marcos 11:20-24. Jesus está afirmando aqui que tudo quanto pedirmos em oração, crendo, receberemos. Mas perceba a cena que aconteceu. O Senhor passa por aquela figueira que tem apenas folhas e a amaldiçoa por não ter frutos. Sabendo-se que as folhas de uma figueira são o sinal de que ela deveria ter frutos, aquela então era uma figueira, se posso chamar assim, mentirosa. Mas quando Jesus chegou e notou que ela não tinha frutos, ele a amaldiçoou, falando diretamente à figueira, ordenando que nunca mais alguém comesse dos seus frutos, e então a figueira secou até as raízes. Jesus frequentemente realizava milagres como lições didáticas para seus discípulos, buscando ensinar-lhes uma verdade. Neste ponto,
Ele está abordando uma forma diferente de oração, que eu chamo de fale ao monte. É a oração de autoridade, em que você, pela fé, dá uma ordem, um comando. Você fala ao seu problema, ou seja, ao seu monte, em nome do Senhor Jesus. Clamar a Deus versus falar ao monte. Como eu disse, às vezes, clamamos a Deus para que algumas coisas que estão nos acontecendo deixem de acontecer. Você às vezes está com algum problema e clama a Deus. Mas sabe qual vai ser a resposta de Deus para você? A mesma que ele falou para Moisés. Você se lembra do que ficou registrado em Êxodo 14? O povo de Deus havia saído do Egito e deparou com o Mar Vermelho, enquanto às suas costas vinha o exército do faraó. O povo ficou amedrontado e começou a clamar. O próprio Moisés começou a clamar ao Senhor porque não tinha saída, pois à frente estava o Mar Vermelho e atrás o exército inimigo. E o que o Senhor vai dizer para ele? Preste bem atenção nisso. Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Olha que pergunta do Senhor para Moisés. Moisés, por que você está clamando a mim? Às vezes, o Senhor vai falar isso conosco em algumas situações. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Êxodo 14, 15 e 16. Olha que interessante o que Deus fala. Ele já tinha colocado aquela autoridade na mão de Moisés. O seu bordão significava a autoridade que Deus tinha dado a ele. E é como se o Senhor estivesse falando a Moisés: você não deveria estar clamando a mim, deveria estar usando a autoridade que já te dei. Deixe-me dar um exemplo muito simples. Você está em pleno momento de oração. Então, surgem pensamentos maus em sua mente e você começa a ficar apavorado. Senhor, por que esses pensamentos estão na minha mente? Senhor, me ajuda, me ajuda. Senhor, eu não quero ter esses pensamentos. Não adiantará você fazer essa oração. Mas não adianta, porque esses pensamentos são ataques malignos. Você queria pensar naquelas coisas ruins quando você estava orando? Claro que não. Esse pensamento não é seu. É um dardo inflamado do maligno. E com esses dardos inflamados do maligno, o que nós devemos fazer? A palavra do Senhor é clara: resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Ou seja, Deus deu a você e a mim a autoridade para resistirmos ao diabo. E a palavra de Deus afirma que ele vai fugir quando resistimos. Então, ao invés de clamar a Deus, você tem que usar a sua autoridade, usar o seu bordão, como fez Moisés. Você deve dizer para o pensamento ir embora. Simplesmente você tem que dizer, dar uma ordem, falar ao seu monte. Nesse caso, o monte são os pensamentos malignos que vieram à sua mente. Será preciso dizer a eles: eu não aceito esse pensamento. Em nome de Jesus, saia imediatamente. E então o substitua por pensamentos bons. Você percebe que às vezes estamos clamando por coisas que Deus já nos deu autoridade para ordenarmos que aquela situação cesse? Afinal, se algo está na palavra de Deus, e Ele já nos deu essa autoridade, Deus não vai fazer por nós. Acredite, é assim que funciona. E é interessante que, embora você leia essas afirmações de Jesus registradas em Marcos 11, você possa pensar: eu não tenho condição de fazer isso. E de fato, você não tem poder para isso. Mas tem a autoridade que está, não em você, mas no nome de Jesus. O Senhor Jesus nos deu o seu nome e permitiu que o usássemos. Cooperadores de Deus. Para manifestar a sua vontade, voltando a Moisés, Deus falou para ele dividir o mar. Note que ele não disse para Moisés lhe pedir para dividir o mar tocando-o com o seu bordão. E assim Moisés fez. E o que aconteceu? Eu acho isso lindo. Mais adiante, no capítulo 14, versículo 21, diz assim: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ele fez o que o Senhor falou. Agora, olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Você percebe o que aconteceu? Quem abriu o mar? Moisés ou Deus? Deus falou para que Moisés tocasse o mar, estendesse a mão e o dividisse. Mas quem de fato dividiu foi Deus. Contudo, Deus escolheu usar a autoridade que tinha dado a Moisés.
Não é lindo? Está dizendo que foi Deus quem fez soprar um vento dividindo o mar. É assim que funciona. Você faz aquilo que Deus falou para fazer, e Deus vai agir. Mas Ele não fará por você aquilo que Ele mandou que você fizesse. A palavra de Deus também afirma que somos cooperadores dele. Coríntios 3:9. Portanto, precisamos cooperar nas questões espirituais. A palavra do Senhor nos diz claramente que existem algumas leis espirituais que Deus estabeleceu, e Ele não as quebra. Às vezes, Deus se limita por essas leis que Ele mesmo estabeleceu, mas é assim que Ele age. Leis espirituais estabelecidas por Deus, Deus colocou algumas leis espirituais, e Ele não as viola. Veja o que diz o Salmo 89:34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Deus não quebra sua aliança. Ele cumpre o que fala, respeitando as leis que estabeleceu. 1. A lei da fé. Existem duas leis importantes na palavra de Deus em relação à oração. A primeira é a lei da fé. Conforme Romanos 3:27, Paulo diz: onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Deus respeita essa lei que Ele mesmo estabeleceu. Jesus, por exemplo, disse: tudo é possível ao que crê. A lei da fé opera quando cremos. 2. A lei de que você receberá aquilo que falar. Outra lei que Deus não quebra é a lei de que você receberá aquilo que falar. Esta lei está em Provérbios 18:20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Preste atenção a essa lei. Você recebe o que fala. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem a utiliza bem, come do seu fruto. Cuidado com o que você fala, pois pode trazer vida ou morte. Em resumo, existem essas leis estabelecidas na palavra de Deus, e não podemos deixar de observá-las. Apenas para ilustrar, permita-me usar um exemplo bem simples. Existe a lei da eletricidade, não é verdade? Essa lei sempre existiu. Mas nos séculos mais recentes, é que eles descobriram os efeitos dessa lei. Hoje, nós estamos aqui iluminados e usando todo tipo de equipamentos movidos à eletricidade. A lei da eletricidade está nisso tudo e é útil para você. Mas se você tocar num fio energizado desencapado, o que você vai sofrer? Um choque. Logo, a mesma lei que te beneficia pode também trazer prejuízo para você. Assim, a lei do nosso falar pode ser bênção, mas pode trazer também maldições. Então, o que nós precisamos fazer nessa questão da oração com a autoridade que Deus nos deu? Precisamos direcionar nossa fé através das nossas palavras. Deixe-me repetir para você entender bem e guardar. Precisamos direcionar nossa fé por nossas palavras. Você tem fé. Deus a colocou nos nossos corações, mas nós precisamos direcionar bom-la. É preciso usar essa fé, cooperando com as leis que governam o funcionamento dela. Qual o significado do que Jesus disse? Se você disser a esse monte e não duvidar no seu coração, a primeira coisa é a fé. Você precisa crer naquilo que está falando. E como é que a fé vem a nós? Ouvindo a palavra do Senhor. Romanos 10:17. Naquele simples exemplo que eu usei dos pensamentos maus que vêm sobre nós, qual é a palavra de Deus que nos dá suporte para resistirmos àqueles pensamentos maus? A palavra que está por trás, e nós cremos nela, é: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago 4:7. Por essa palavra, sabemos que o Senhor nos deu essa autoridade para, no nome dele, falarmos a esses pensamentos, bem como a tudo aquilo que é mau ou ruim, e resistir a isso. E, querido leitor, confesso-lhe, na minha juventude, aprendi essa lição, apliquei-a e continuei aplicando por muitos anos. Contudo, pela graça de Deus, nos últimos 7 anos, essa verdade ganhou ainda mais força em minha vida. E eu a tenho praticado com diligência, tendo já vivenciado e observado as bênçãos que isso trouxe para minha vida. Os resultados são visíveis. Aquilo que eu antes suplicava a Deus e não compreendia a ausência de resposta, agora entendo que o motivo era semelhante ao que ocorreu com Moisés, quando Deus lhe disse: por que você está clamando a mim?
Diga ao povo que marche e use o seu bordão para dividir o mar. Faça uma pequena pausa e reflita. Será que o mesmo não pode estar acontecendo com você? Muitas vezes estamos pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele já nos deu autoridade para fazermos por nós mesmos. Precisamos, em alguns casos, mudar o nosso modelo de oração de petição para uma oração de autoridade, de fale ao monte. Por exemplo, às vezes você está enfrentando uma situação difícil em casa e discerne que é uma intromissão de Satanás. Nesse caso, imediatamente deve resistir ao diabo e ordenar que aquilo cesse. Ou ainda pode acontecer de seus pensamentos, como eu exemplifiquei anteriormente, começarem a se alinhar com circunstâncias que parecem um ataque. Então, é preciso levantar-se e ordenar que aquilo cesse em nome de Jesus. Naturalmente, à medida em que avançamos nessa direção, vamos aprendendo. Estamos na escola de Cristo, não sabemos tudo, não entendemos tudo, mas pela fé precisamos dar os primeiros passos. Quero encorajá-lo a começar a usar a autoridade que o Senhor te deu para falar para as coisas. Agora, o que vai acontecer de fato? Usando a linguagem de Jesus, ele disse: se você disser ao monte para se erguer e não duvidar no coração, ele se moverá para o mar. Quando é que o seu monte se levantará e se lançará no mar? Isso ocorre quando você está alinhado à palavra de Deus e, em fé, dá uma ordem ao monte. Se não estivermos alinhados à palavra de Deus, ou se nos posicionarmos contrários a ela, não adiantará dar ordens, porque nada acontecerá. Apenas aquilo que estiver alinhado com a palavra de Deus acontecerá. Um dos pontos em que tenho visto muitos resultados e que mudou minha forma de orar é, por exemplo, em relação a enfermidades. Não oramos pela enfermidade, oramos pelo enfermo. Comecei a ver mais resultados quando aprendi a ordenar que a enfermidade, esse mal sobre nossos corpos, saísse em nome de Jesus. Tudo é possível para aquele que crê, como disse o Senhor Jesus. Se você crê, se não duvida em seu coração e fala com autoridade em nome do Senhor, aquilo acontecerá. Obviamente, esta é uma jornada de fé, um crescimento gradual. À medida em que avançamos, nossa fé se fortalece, ganhamos confiança. É o exercício da fé. Não adianta falar aos seus montes, sejam eles problemas familiares, financeiros, relacionamentos ou ataques malignos, se não o fizer com fé. Mas aquilo que for falado com fé acontecerá. Praticando a oração, fale ao monte para enfermidades. Alguns anos atrás, estava com uma situação interessante relacionada a uma enfermidade que eu enfrentava. Sempre gosto de ilustrar esse tipo de assunto com a minha própria experiência. Eu tinha um problema no ombro esquerdo e, mesmo após fisioterapia, a melhora foi temporária e bastante limitada. Certa noite, ao sentir dor, lembrei-me dessa palavra do Senhor sobre falar ao monte, conforme registrada em Marcos 11. Sentando-me, coloquei minha mão no ombro e disse: dor, cesse agora em nome do Senhor Jesus. Ombro, fique completamente curado, em nome do Senhor Jesus. Imediatamente, ao fazer o movimento para testar se havia alguma alteração, a dor havia desaparecido totalmente. Passaram-se mais de 6 anos e não enfrentei mais problemas no meu ombro esquerdo. Uso esse exemplo para destacar como a palavra de Deus pode ser eficaz e como perdemos oportunidades de aplicá-la para nossa própria bênção. É possível que, neste momento em que você está lendo esta página, você também enfrente enfermidades e clame a Deus por cura. No entanto, a palavra de Deus nos diz que, em Cristo, Ele já levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53:5. Ao ler o Novo Testamento, observe que nunca alguém pede a Deus para curar outra pessoa. Em vez disso, proferem palavras de cura. Jesus instruiu seus discípulos a pregarem o Evangelho e a curarem os enfermos. Mateus 10:7-8. Assim como Moisés agiu com o mar, podemos, na nova aliança, usar nossa autoridade e proferir palavras de comando para que a enfermidade saia dos nossos corpos. E Deus confirmará, trazendo a cura. Portanto, comece a praticar essa verdade de maneira simples, até onde sua fé alcançar. Entenda que proferir palavras de cura, em conformidade com a palavra de Deus, é uma lei espiritual estabelecida por Ele na nova aliança. Sempre que surge a necessidade, tenho orado junto aos enfermos. Há momentos em que encaro certas situações e minha fé parece não ser suficiente. Isso me causa grande pesar.
Em algumas ocasiões, as pessoas buscam auxílio, eu oro, mas percebo que minha fé não é capaz de romper com aquelas circunstâncias. Por outro lado, em outras situações, minha fé se mostra eficaz. A questão é: onde reside o problema? Será que é do lado de Deus? Claro que não. O real problema reside em eu não saber como operar na lei espiritual de Deus, na autoridade que Ele já concedeu através de Cristo. Em algumas ocasiões, minha fé se compara à dos discípulos que, apesar de já terem expulsado inúmeros demônios, encontraram dificuldade com um garoto possuído e não conseguiram libertá-lo. Jesus esclareceu que a razão era a incredulidade deles, conforme Mateus 17:14-21. O antídoto para a incredulidade é o jejum e a oração. Esse tipo específico de incredulidade somente é vencido assim. Por isso, eles não foram capazes de expulsar o demônio do menino. Apesar de terem libertado muitos possuídos anteriormente, falharam naquela ocasião. Às vezes, o mesmo ocorre conosco, como no exemplo que mencionei. Ao orarmos pelos enfermos, o que precisamos fazer? Edificar constantemente a nossa fé. Quando for orar, edifique sua fé. Lembre-se da palavra de Deus. Medite nela. Lembre-se das promessas que alimentam a sua fé. Ao proferir a palavra de ordem, por exemplo, em relação à enfermidade, diga: enfermidade, fale o nome da enfermidade. Eu não te aceito. Em nome do Senhor Jesus, saia. Assim, você está dando um tiro certeiro. A sua fé está edificada. E você profetiza em fé. E quando alguém profetiza realmente em fé, acontece. Espero não estar complicando seus pensamentos, mas podemos falar a várias situações. Todas as vezes que perceber as obras das trevas, use sua autoridade em Cristo para declarar, em fé, que essas obras cessem. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Resista a toda e qualquer ação que vem do maligno. Resista a tudo que é do mal. Em nome do Senhor Jesus, use suas palavras. Transmita sua fé. Carregue a autoridade do nome do Senhor Jesus contra qualquer enfermidade e qualquer obra das trevas. Use a autoridade que o Senhor te deu. Deixe-me citar novamente um exemplo simples. Imagine que você esteja com alguma enfermidade. Você pode até pedir a Deus, mas não é isso que o Senhor nos ensinou na Nova Aliança. Não há nenhum problema em pedir para Deus te curar, mas é muito mais efetivo usar a sua autoridade. Quantas vezes estamos orando pedindo para sermos curados, fazendo o mesmo que Moisés, clamando a Deus, e é como se também Deus nos perguntasse, como perguntou a Moisés: por que você está clamando a mim? Deus nos deu autoridade para falar ao monte, ou seja, diretamente à enfermidade. Você deve orar em fé. Como já vimos, podemos começar com ações de graças, louvor e adoração. Você pode dizer: Senhor, eu te dou graças porque na cruz o Senhor Jesus perdoou os meus pecados. E não só os perdoou, mas também pelas feridas de Jesus, eu fui sarado. O Senhor fez provisão para minha cura em Cristo. Senhor, te dou graças porque tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Não só perdoa os meus pecados, mas o Senhor me cura de toda enfermidade. Conforme Salmos 103:3, Isaías 53:5, Êxodo 15:26, comece a adorar o Senhor, a dar graças a Ele, a louvá-lo com as verdades da palavra de Deus. Isso vai encher o seu coração de fé. E quando o seu coração estiver cheio de fé, dê a ordem, coloque o seu dedo no gatilho da fé e dispare. Diga: eu não aceito essa enfermidade. Eu ordeno que saia agora em nome do Senhor Jesus. Se, por exemplo, é uma dor na lombar, comece com algo simples. Dor, em nome e na autoridade do Senhor Jesus, ordeno que deixe o meu corpo. O que quer que esteja causando essa dor, eu falo com essa parte do meu corpo e ordeno que responda para que isso pare agora em nome do Senhor Jesus. Experimente. Exercite sua fé. Tenho certeza de que terá testemunhos e mais testemunhos. Posso dizer isso com base na minha experiência. Depois que aprendi essa verdade, tive tantas experiências maravilhosas de cura de enfermidades, principalmente orando com as pessoas. Fale ao monte onde sua fé alcançar, como mencionei antes. Quando oro com as pessoas, muitas vezes percebo claramente quando estou em fé e quando minha fé não rompeu aquela situação. Para mim é importante buscar ser edificado na minha fé. E como faço isso? Renovando a minha mente com a palavra de Deus.
Quão relevante é renovarmos nossa mente e começarmos a pensar conforme a palavra do Senhor. Poderia dar vários exemplos, mas, resumindo, onde sua fé alcançar algo de acordo com a palavra de Deus, você pode fazer essa oração de ordem e verá os resultados. Permita-me dar mais um exemplo para ilustrar melhor. Imagine que você é uma pessoa do campo, trabalhando com plantações. Você pode ordenar que toda praga cesse em nome de Jesus, ao abençoar a plantação, e falar ao seu problema para que ele cesse na autoridade que você tem no nome do Senhor Jesus. Ou se as circunstâncias não estão boas em seu trabalho, comece a ordenar. Eu ordeno, em nome de Jesus, que todo ataque das trevas em meu trabalho cesse agora. Comece a praticar. É uma caminhada. No início podemos nos sentir constrangidos, mas é exatamente isso que Jesus ensinou aos seus discípulos, que eles falassem ao monte. Às vezes, você poderá ordenar e até vai parecer que nada aconteceu. Mas creia, às vezes, as situações e nossas orações têm seu tempo. Jesus, por exemplo, orou à tarde e a figueira secou, mas os discípulos viram o efeito só no dia seguinte, após 12 horas. Em Daniel, no capítulo 9, ele orou, e em 3 minutos, o anjo apareceu com a resposta. Mas no capítulo 10, orou novamente. O anjo saiu imediatamente com a resposta, mas levou 21 dias para ela chegar, devido às lutas espirituais nas regiões celestes. No próximo capítulo, vou avançar um pouco mais neste tipo de oração que estou chamando de fale ao monte. Peço ao Espírito Santo que torne essa verdade clara para você e fale ao seu coração. Em nome de Jesus. Amém.